Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao entrar no mundo, Cristo disse: Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o maior acontecimento da história, a encarnação do Verbo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a história da humanidade se divide em antes e depois de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 2, o apóstolo afirma que assim reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. A encarnação do Verbo é um critério de discernimento para todos nós cristãos. A encarnação do Verbo divide a humanidade entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Há aqueles que trabalham para que a encarnação do Verbo chegue a todos os homens, seja conhecida por todos, todos possam aderir ao Verbo encarnado e encontrar nele a salvação. E há tantos homens e espíritos do mal que trabalham contra o conhecimento salvífico da encarnação do Verbo. Querem impedir os homens e as mulheres de cada tempo de conhecerem, de aderirem, de experimentarem no Verbo encarnado o caminho da salvação. Na primeira leitura de hoje nós temos o famoso texto do profeta Isaías, no qual Deus, através do profeta, se dirige ao rei Acaz, dizendo-lhe: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas dos céus. Mas, queridos irmãos e irmãs, o coração de Acaz estava muito distante de Deus. Ele estava buscando a solução para os seus problemas, para os problemas de Israel, para os problemas de Jerusalém, não no Senhor dos exércitos, não no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas ele estava buscando a sua proteção, a salvação dos israelitas em alianças com povos, com exércitos de seu tempo, de sua região. Por isso que ele não aceita o que Deus lhe pede, ele não solicita um sinal, mas através do profeta, Deus mesmo lhe oferece o sinal da salvação. Uma jovem, uma virgem, há de conceber e dará à luz a um filho. Esse menino se chamará Emanuel, será o Deus conosco. Esse rei que não tinha um filho homem que pudesse sucedê-lo, vai experimentar a mão de Deus, que historicamente lhe concederá um filho homem para sucedê-lo no trono. Mas essa profecia, ela não se cumpre apenas neste momento preciso da história. Essa profecia, ela se abre e atravessa os séculos, preparando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Eis que hoje, no dia da Anunciação, celebramos esta Virgem, que diz o seu sim a Deus, ao contrário do rei Acaz, que tem o seu coração voltado para Deus, ao contrário do rei Acaz. Essa Virgem pobre, simples, santa, essa Virgem perfeita, imaculada, que dá o seu sim ao grande prodígio que Deus quer oferecer à humanidade, a salvação que virá
por seu Filho, o Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. O salmo responsorial de hoje, o Salmo 39 e 40, nos oferece justamente a resposta positiva do Verbo, do Filho, ao projeto salvífico de Deus. O Filho, na sua humanidade, acolhe a missão de realizar a salvação do gênero humano. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ao contrário de Acais, ao contrário de Adão, de Eva, ao contrário da desobediência que percorre a história da humanidade e a história de Israel, o Filho de Deus, que se faz homem, é um exemplo de obediência filial, de obediência perfeita. Ele vem fazer com alegria, com prazer, a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Essa ideia se prolonga na segunda leitura, no trecho da carta aos Hebreus que lemos hoje, no capítulo 10, do versículo de 4 a 10, que cita um trecho do Salmo 39 e 40. Entretanto, faço menção ao fato de que existe uma pequena diferença entre o texto do Salmo e a carta aos Hebreus. Se tomarmos o Salmo, veremos que no versículo 7, o salmista diz: sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, os meus ouvidos. Ou seja, você me deu um ouvido aberto para escutar a tua palavra, para poder acolhê-la no meu coração e colocá-la em prática. Esse é o espírito do israelita. O israelita realiza a vontade de Deus com o seu ouvido aberto. O seu ouvido aberto para Deus, ele reconhece que é um dom que ele recebeu de Deus. Deus lhe concedeu um ouvido bem aberto para poder acolher, deixar essa palavra divina entrar na sua vida, formar a sua existência, para poder aderir a essa palavra, cumpri-la, realizá-la e oferecer com a sua vida o melhor dos sacrifícios e das oblações, oferecer a sua vida santa a Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, esse salmo é citado: tu não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Vejam que não aparece aqui a ideia de abriste-me os ouvidos, o ouvido, mas aqui aparece formaste-me um corpo. O autor da carta aos Hebreus modifica o salmo para poder aplicá-lo a Jesus Cristo, para aplicá-lo à encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. O Filho de Deus assumiu a nossa natureza humana, assumiu a nossa corporeidade, a nossa carne humana, com a sua fragilidade criatural, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Sim, Jesus Cristo se encarnou, se uniu à nossa humanidade, representada aqui pelo termo corpo, que na visão bíblica não significa apenas o nosso corpo, mas a totalidade do nosso ser humano, na sua fragilidade criatural. Jesus Cristo então assume a nossa humanidade, e é através da nossa humanidade que ele vai poder cumprir a vontade do Pai. Através da nossa humanidade, ele vai poder assumir os sofrimentos humanos. Através da sua humanidade, ele vai poder viver a sua
paixão redentora. Através da sua humanidade, ele vai poder ser crucificado e morrer no nosso lugar pela salvação da humanidade, para o perdão dos nossos pecados. É através da sua humanidade que ele vai ressuscitar. E na sua humanidade ressurrecta, transfigurada, pneumatizada, cada homem, cada mulher pode encontrar o seu lugar, fazer parte do seu corpo místico, encontrar nele a salvação. Hoje é este dia, é o dia em que o Verbo se fez carne, é o dia em que o Verbo se fez carne e veio, como diz o versículo 7 da segunda leitura, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. O Verbo diz o seu sim, por assim dizer, ao desejo, ao projeto salvífico do Pai. Temos um sim do Verbo. O Verbo vem para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus, para salvar a humanidade. Que beleza! Em meio a essa imagem magnífica do anjo que representa o céu e a Virgem Maria, que é a filha mais nobre da terra, da humanidade. No meio dessa imagem tão conhecida da Anunciação, em que o anjo dirige a palavra de Deus à Virgem, em que a Virgem acolhe no espírito de silêncio, de reverência, de obediência à palavra de Deus, nesse quadro em que o anjo anuncia o evangelho da salvação, a boa nova da salvação, os ouvidos da Virgem são os primeiros a escutar da boca de São Gabriel, da boca do mensageiro de Deus, essa boa nova da salvação que chegou no hoje da história da humanidade. Nós temos o sim do Verbo encarnado, que se encarna e assume a nossa humanidade. Nós temos o sim do Verbo encarnado, que se faz homem, pelo sim da Virgem Maria. O sim da Virgem Maria ecoa. O sim da Virgem Maria é como a moldura da mãe, da criatura, que no seu silêncio imaculado acolhe a palavra salvífica de Deus. Mas no centro do mistério de hoje está o sim do Verbo. Ele disse sim ao Pai, ele disse sim à humanidade, ele disse sim a cada homem e a cada mulher. Eis que vem o Senhor fazer com prazer a vossa vontade. Eis que venho realizar a salvação. Sim, tu me destes um corpo, e é com esse corpo que eu vou poder te oferecer o sacrifício, o holocausto, a minha vida pela salvação dos homens. Eu faço essa comparação muito pobre. A Virgem Maria e o anjo são como a moldura maravilhosa, a moldura querida por Deus, a moldura que mostra o céu e a terra, a moldura do mensageiro obediente ao seu Deus e Senhor, a moldura dessa criatura perfeita, imaculada, virgem, que é destinada a ser a mãe do Senhor, que diz o seu sim total, incondicional a Deus. Não quero tirar em nada a grandeza desses dois personagens, em particular a grandeza da Virgem, aquela que se transforma pelo seu sim na mãe de Deus, na mãe do Criador que se faz criatura, do Deus que se faz homem. Quão grande mistério! E tudo acontece pelo seu sim. É no seu ventre que esse mistério acontece. É verdade que quando visitamos Nazaré, a Basílica da Anunciação, nós temos um lugar na gruta, onde está escrito: aqui o Verbo se fez carne. Mas, para sermos mais precisos, exatos,
Aquele lugar indica o lugar onde a Virgem Maria estava no momento da anunciação, porque o lugar em que o Verbo se fez carne, o centro do universo, aquele local que muda a história da humanidade, é o ventre da Virgem Maria, o ventre bem-aventurado daquela que creu e disse o seu sim a Deus. Mas nessa moldura maravilhosa da anunciação, nós temos silenciosamente, como o Salmo e a segunda leitura colocam em relevo, o sim do Verbo. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Tu não quiseste sacrifício e oferenda, me deste, mas me formaste para mim um corpo. E é por meio dessa humanidade que eu assumo que eu vou poder cumprir a tua vontade perfeitamente, oferecer a minha vida ao longo de toda a minha existência histórica humana. Chegar a minha hora, vou poder te oferecer, ó Pai, o sacrifício perfeito, o culto perfeito, o holocausto perfeito, para cumprir perfeitamente a justiça e manifestar a perfeição da tua misericórdia, salvando todos os homens. Perguntamos a Santo Tomás de Aquino por que o Verbo se fez carne. Dizem os estudiosos que podemos encontrar na terceira parte da Suma, na primeira questão, nos primeiros artigos, cerca de 15 razões de conveniência que dizem o porquê era conveniente, era porque Deus desejou a encarnação do Verbo, porque Deus realizou a encarnação do Verbo. Pretendemos falar de todas essas razões agora, mas gostaríamos de tocar em algumas para nos ajudar a nutrir ainda uma maior gratidão pelo mistério que hoje celebramos e, quem sabe, as razões não nos conduzem à oração ao longo deste dia, ao longo desta noite, a um mergulho contemplativo no coração de Deus. Santo Tomás de Aquino começa dizendo, citando Dionísio Areopagita, ele começa dizendo que o bem tem uma característica: o bem se difunde, o bem se comunica, o bem se oferece àquele que precisa, às realidades que necessitam. O bem não fica fechado em si mesmo. Sendo Deus, então, o sumo bem, Deus sendo assim a fonte de todo bem, Deus, diante da humanidade ferida, diante da humanidade necessitada, quis se comunicar. Como sumo bem, ele quis se oferecer. Convinha que o Verbo se fizesse carne, para que o sumo bem pudesse se comunicar, se oferecer, vir em socorro da criação ferida pelo pecado, da humanidade necessitada de salvação. Uma segunda razão é justamente essa: o Verbo se fez carne para nos salvar. O Verbo se fez carne para nos redimir. Ele vem ao nosso mundo, ele entra na história, ele assume a nossa natureza humana ferida pelo pecado para nos salvar, para realizar a obra da salvação. Anselmo dirá que só o Deus feito homem poderia nos salvar. Como homem, ele poderia oferecer, em nome de toda a humanidade, podia oferecer a Deus a sua vida, podia cumprir a justiça, pois cabia à humanidade reparar aquilo que ela mesma fizera. A humanidade tinha pecado, ofendido a Deus e precisava oferecer a Deus a reparação do mal cometido. Mas somente como Deus, Jesus Cristo podia oferecer um sacrifício de valor equivalente à ofensa,
Porque ofendido foi o próprio Deus, o onipotente, o Senhor de todas as coisas, o Criador. E por isso, dada a grandeza da dignidade de Deus, era preciso que esse sacrifício, que essa oferta, tivesse um valor equivalente, um valor divino. Só o próprio Deus, nesse caso, poderia oferecer um sacrifício com essa grandeza. Por isso, só Deus, feito homem, podia cumprir a justiça e realizar a satisfação necessária por causa do pecado do homem, por causa do pecado da humanidade. Deus se fez carne, porque o sumo bem tende a se comunicar, o sumo bem tende a se oferecer àqueles que precisam, à criação ferida pelo pecado. Deus se fez carne para nos salvar, para redimir a humanidade. Santo Tomás de Aquino nos oferece ainda outras razões de conveniência para a encarnação do Verbo. Ele diz que o Verbo se faz carne para nos revelar a verdade e o amor de Deus. Quem, como Filho, poderia vir nos revelar a verdade necessária para a nossa salvação? A verdade acerca de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, de um Deus que é amor, de um Deus que é misericórdia, que é onipotente, que é justo e santo. Quem, como o Filho, tão amado pelo Pai, poderia nos revelar esse amor, que é como a substância divina? Sim, Deus é amor, diz a primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 8. Deus é amor e o Filho vem revelar essa comunhão de amor da Trindade, vem inflamar o nosso coração de amor pelo Deus amor, vem nos ensinar a amar o Deus que é amor. Santo Tomás acrescenta ainda uma outra razão: o Verbo se faz carne para ser o nosso modelo de vida. Assumindo a nossa humanidade, ele se apresenta como um caminho que nós podemos seguir. Ele, na sua humanidade, nos mostra os passos a dar. Na sua humanidade, ele abre uma vereda, ele abre uma estrada, ele apresenta o caminho à salvação. Ele é o modelo. Lendo a Sagrada Escritura, Jesus é o nosso modelo de vida. Quando éramos pequeninos, os nossos pais eram os nossos modelos. Talvez na adolescência, no início da juventude, tenhamos tido outros modelos, atores, cantores, cientistas, grandes personalidades. Mas, como cristãos, é Ele o modelo da nossa vida. Ele foi o modelo dos santos. E cada santo é nosso modelo na medida em que teve Cristo como modelo, porque em cada santo brilha Cristo. O único Cristo brilha na multiplicidade dos santos. Sim, queridos irmãos, Cristo é um modelo a seguir. Ele é um modelo de como falar, é um modelo de amor, é um modelo de relação, é um modelo de misericórdia, é um modelo de compaixão, é um modelo de silêncio, é o modelo de oração, é o modelo de vivência familiar, é o modelo de obediência aos seus pais, é o modelo de obediência ao Pai Celeste. Esta verdade está bem registrada na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, quando São Paulo diz: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo." Cristo era o modelo de Paulo. E é por isso que nós podemos imitar a Paulo. Podemos imitar Paulo porque ele imitou Cristo. Podemos imitar os santos porque eles imitaram Cristo. Uma outra razão: o Verbo se faz carne, o Verbo se faz homem, para que o homem possa percorrer o caminho da divinização, para que o homem possa ser divinizado pela graça de Deus. Como diz São João da Cruz,
seremos deuses. Deuses não por natureza, seremos deuses por participação na vida de Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, no poder do Espírito Santo. Sim, queridos irmãos, o nosso caminho de filhos é um caminho de divinização. Nós somos chamados a percorrer o caminho das criaturas que foram feitas filhas, dos filhos que são chamados a uma vida divina. E Cristo se fez homem para que nós pudéssemos, por ele, percorrer o caminho para o céu, um caminho de divinização. Cristo também se faz homem para que nós reconheçamos a dignidade da humanidade. Como cristãos, como igreja, somos guardiões da dignidade humana. Devemos defender a dignidade do homem desde o início da sua vida. Por isso somos contra o aborto, por isso somos contra a eutanásia e sempre seremos contra tudo e contra todos. Por isso defendemos os melhores cuidados possíveis aos doentes, aos mais fracos, porque a dignidade do homem não se encontra na sua força física, nas suas capacidades de trabalho, mas a dignidade do homem é intrínseca ao seu próprio ser, faz parte da sua natureza mesma. E o homem tem uma dignidade querida por Deus. A dignidade do homem brilha à luz do Cristo, do Verbo encarnado. O Verbo encarnado revela Deus aos homens, mas revela também a dignidade humana à humanidade. Finalmente podemos acrescentar que a encarnação do Verbo, pela humildade do Verbo que assume a nossa natureza humana, uma humildade descrita na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Sim, aquele que era Deus, ele não se apegou à glória da sua divindade, mas se despojou, se esvaziou, tomando a forma de um servo, tornando-se homem. Ele se tornou em tudo semelhante aos homens, exceto no pecado, e como homem ele se esvaziou ainda, tornou-se obediente até a morte, morte sobre uma cruz. Aqui nós vemos a kenosis de Cristo, o esvaziamento do Verbo. Nós vemos a humildade do Filho de Deus que assume a nossa natureza humana. Como o homem se esvazia e morre numa cruz, era a morte mais horrenda, mais humilhante daquela época. Assim Jesus abraça a nossa pequenez, se esvazia por completo num gesto de amor total. Amor pelo Pai, amor pela humanidade. A sua encarnação, com a sua humildade, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, vem oferecer a cura para o nosso orgulho, vem com a sua humildade curar a ferida do nosso orgulho, que é como a raiz de todos os nossos pecados. Ele vem trazer a humildade como esse remédio, essa medicina para a raiz dos nossos pecados, a soberba, o orgulho do nosso coração. Sim, o Verbo se fez carne. Apresentamos aqui algumas razões que Santo Tomás apresenta na sua Suma Teológica para a encarnação do Verbo, que cada uma delas estimule no nosso coração o amor pela verdade e a caridade, um amor cada vez mais elevado, santo, afetivo e efetivo por Deus, por esse Deus que enviou seu Filho para a nossa salvação, esse Deus que mudou a história da humanidade pela encarnação do seu Verbo. Que a Virgem Maria, que São Gabriel Arcanjo, que os santos no céu, que as miríades e miríades de anjos que adoram o Verbo encarnado no céu,
intercedam por nós, para que nós possamos hoje e sempre oferecer a Deus o nosso sim. Sim ancorado no sim do Cristo, sustentado pelo sim do Cristo. Um sim como o de Maria. Que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.